Imaginem por um momento a criatura mais gigantesca que já habitou os oceanos. Algo tão colossal que poderia engolir um ser humano inteiro sem nem mesmo perceber. Esta é a história extraordinária de como Deus usou um monstro das profundezas para ensinar uma lição de obediência que ecoaria através dos séculos. Jonas era um profeta respeitado em Israel, um homem acostumado a ouvir a voz do Altíssimo e transmitir suas mensagens ao povo. Mas quando Deus lhe deu uma missão específica, algo dentro do coração de Jonas se rebelou completamente. A ordem era clara e aterrorizante. Vá a Nínive, a grande cidade, e pregue contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive não era apenas uma cidade qualquer. Era a capital do Império Assírio, um lugar onde a crueldade reinava absoluta, onde a violência era considerada arte e onde os inimigos de Israel celebravam suas vitórias mais sangrentas. Para um israelita, ir a Nínive era como caminhar diretamente para a boca do leão mais faminto. Em vez de obedecer, Jonas tomou a decisão mais tola de sua vida. Decidiu fugir para o lado completamente oposto do mundo conhecido. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio comercial navegando para Tarsis, o lugar mais distante que se podia imaginar na época. Pagou a passagem com suas economias e embarcou, pensando ingenuamente que poderia se esconder do Criador dos céus e da terra. Inicialmente, a viagem transcorria em perfeita tranquilidade. O mar estava calmo como um lago sereno, os ventos sopravam suavemente e os marinheiros cantarolavam melodias alegres enquanto trabalhavam. Jonas desceu ao porão da embarcação e adormeceu profundamente, como se todo o peso de sua desobediência tivesse sido magicamente removido de seus ombros. Mas Deus não havia esquecido de seu profeta rebelde. De repente, como se o próprio inferno tivesse se aberto no meio do oceano, uma tempestade sobrenatural começou a se formar. Não era uma tempestade comum, mas algo que desafiava todas as leis da natureza. Ondas gigantescas, altas como montanhas, se erguiam ao redor do pequeno navio, transformando a embarcação em um brinquedo nas mãos de forças invisíveis. Os marinheiros, homens experientes que haviam navegado por décadas, nunca tinham visto algo semelhante. O navio balançava violentamente de um lado para o outro, as madeiras gemiam e estalavam sob a pressão, e a cada momento parecia que seriam todos engolidos pelas águas furiosas. Em desespero, começaram a jogar toda a carga ao mar, na tentativa desesperada de aliviar o peso da embarcação. Caixas, barris, sacos de grãos, tudo foi sacrificado na luta pela sobrevivência. Cada homem clamava aos seus próprios deuses, gritando por misericórdia em idiomas diferentes, mas a tempestade apenas se intensificava. Foi quando o capitão desceu ao porão e encontrou Jonas dormindo placidamente, como se nada estivesse acontecendo. Como podes estar dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Gritou por cima do barulho ensurdecedor da tempestade. Quando subiram ao convés, os marinheiros decidiram lançar sortes para descobrir quem havia causado aquela calamidade sobrenatural. As práticas de adivinhação eram comuns entre os navegadores da época, e eles sabiam que tempestades daquela magnitude não eram coincidências. A sorte caiu sobre Jonas, e todos os olhos se voltaram para o profeta hebreu. Sob interrogatório, Jonas confessou toda a verdade. Ele era hebreu, adorava o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca, e estava fugindo da presença do Altíssimo. Quando os marinheiros compreenderam que estavam lidando com o Deus verdadeiro, o terror tomou conta de seus corações. Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Perguntaram com desespero, vendo que a tempestade se tornava cada vez mais violenta.
A resposta de Jonas os deixou chocados. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos acalmará, porque eu sei que por minha causa é que esta grande tempestade vos sobreveio. A princípio, eles relutaram em cometer tal ato. Tentaram remar de volta à costa, mas era impossível lutar contra aquelas ondas colossais. Finalmente, sem alternativa, clamaram ao Senhor. Ah, Senhor! Não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Com pesadelos nos corações, pegaram Jonas e o lançaram nas águas revoltas. O efeito foi instantâneo e miraculoso. A tempestade cessou completamente, o mar se acalmou, e um silêncio sobrenatural tomou conta da cena. Os marinheiros, testemunhas de um poder que transcendia sua compreensão, temeram ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos, mas a história de Jonas estava longe de terminar. Enquanto afundava nas profundezas geladas do oceano, cercado pela escuridão absoluta e pela certeza da morte, algo extraordinário aconteceu. Das profundezas abissais emergiu uma criatura que desafiava toda descrição, algo que Deus havia preparado especialmente para este momento único na história. Não era simplesmente um peixe grande, mas um monstro marinho colossal. Uma criatura das profundezas cujo tamanho e poder eram impossíveis de mensurar. Sua boca se abriu como uma caverna submarina, criando uma corrente irresistível que sugou Jonas para dentro de seu ventre. Ali, no interior daquela criatura impossível, Jonas experimentou 3 dias e 3 noites que nenhum ser humano jamais vivenciou. A escuridão era absoluta, mais densa que qualquer noite sem lua. O ar era úmido e pesado, carregado de odores indescritíveis. As paredes do estômago pulsavam com o ritmo dos batimentos cardíacos do monstro, criando uma sinfonia surrealista de vida gigantesca. No primeiro dia, Jonas lutou contra o pânico e o desespero. No segundo dia, começou a compreender a magnitude de sua situação. Estava literalmente nas mãos de Deus, em um lugar onde nenhuma força humana poderia alcançá-lo. Foi no terceiro dia que seu orgulho finalmente se quebrantou completamente. Naquele ventre impossível, onde a lógica não existia e apenas a fé fazia sentido, Jonas clamou ao Senhor com palavras que se tornaram um dos salmos mais poderosos já escritos. Da barriga do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Sua oração continuou, cheia de arrependimento e reconhecimento. Eu disse, lançado sou de diante dos teus olhos. Contudo, tornarei a olhar para o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra cerraram-se sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Durante essas horas impossíveis, Jonas redescobriu a misericórdia infinita de Deus. Prometeu cumprir sua missão original, não importando o custo pessoal. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação, declarou no final de sua oração sobrenatural. Foi então que o milagre da libertação aconteceu. O Senhor falou ao monstro marinho, e a criatura obedeceu instantaneamente. Jonas sentiu o ventre se contraindo violentamente. Foi impelido para a frente com força tremenda, e de repente encontrou-se voando pelo ar para aterrissar na areia quente de uma praia deserta. Tossia água salgada, tremia de frio e exaustão, mas estava miraculosamente vivo e completamente ileso. O monstro marinho havia cumprido seu propósito divino, desaparecendo nas profundezas como se nunca tivesse existido. Esta história extraordinária, registrada em Jonas, capítulo 1, versículo 17, até o capítulo 2, versículo 10, tornou-se um dos relatos mais impressionantes de toda a Escritura Sagrada.
Ela nos ensina que não podemos fugir de Deus, mas também revela que sua misericórdia é maior que nossa desobediência. Jonas aprendeu da maneira mais dramática possível que o Criador do universo não desiste de seus servos, mesmo quando eles desistem dele. Às vezes, Deus usa as circunstâncias mais extraordinárias para nos ensinar as lições mais importantes, e até mesmo o ventre de um monstro marinho pode se tornar uma sala de aula onde descobrimos o amor incondicional do Altíssimo. Existem momentos na história em que o impossível acontece diante dos olhos atônitos de milhares de pessoas. Esta é a história de como um jovem pastor, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, enfrentou o guerreiro mais aterrorizante que o mundo antigo já havia produzido. No Vale de Elá, 2 nações inteiras estavam posicionadas para uma guerra que poderia mudar o destino do mundo conhecido. De um lado, o exército de Israel, liderado pelo rei Saul, ocupava as encostas rochosas, com seus escudos brilhando sob o sol matinal. Do lado oposto, as fileiras inimigas dos filisteus se estendiam como uma serpente de ferro e bronze, seus capacetes ornamentados refletindo a luz como estrelas sinistras. Entre esses 2 exércitos se estendia um vale que parecia dividir não apenas 2 montanhas, mas 2 mundos completamente diferentes, o mundo da fé e o mundo do medo. E foi neste cenário épico que uma das batalhas mais desiguais de toda a história humana estava prestes a acontecer. Durante 40 dias consecutivos, uma figura aterrorizante emergia das fileiras filisteias toda manhã e toda tarde, transformando soldados experientes em crianças amedrontadas. Seu nome era Golias de Gate. E ele não era simplesmente um homem grande, era uma força da natureza moldada para a guerra. Golias media 6 côvados e 1 palmo de altura, mais de 3 metros de pura intimidação muscular. Seu capacete de bronze brilhava como uma coroa de fogo, e sua armadura, pesando mais de 50 quilos, havia sido forjada pelos melhores artesãos da época. A lança que carregava tinha uma ponta de ferro de quase 7 quilos, e quando ele caminhava, cada passada fazia a terra tremer sob o peso de sua presença imponente. Sua voz ecoava pelo vale como o rugido de uma tempestade. Por que saístes a ordenar batalha? Não sou eu, o filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, então seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o ferir, então vós sereis nossos servos e nos servireis. O silêncio que seguia seus desafios era ensurdecedor. 40.000 homens de guerra, soldados treinados desde a juventude na arte do combate, ficavam mudos diante daquela montanha de músculos e metal. Guerreiros que haviam enfrentado leões, ursos e exércitos inteiros se encolhiam como folhas ao vento quando Golias aparecia. Hoje desafio as fileiras de Israel. Dai-me um homem para que pelejaremos, continuava ele, balançando sua lança como se fosse um galho de árvore. Seu riso ecoava pelas montanhas, um som grave e terrível que gelava o sangue até mesmo dos mais corajosos. Foi nesta atmosfera de terror e desespero que um jovem de 17 anos chegou ao acampamento israelita. Davi, filho de Jessé, havia sido enviado por seu pai para levar comida aos 3 irmãos mais velhos que serviam no exército do rei Saul. Era uma missão simples e rotineira, mas o destino tinha outros planos para aquele garoto de cabelos ruivos e olhos brilhantes. Davi carregava consigo pães frescos, grãos tostados e 10 queijos para o comandante da unidade de seus irmãos. A jornada desde Belém havia levado a manhã inteira, e ele estava ansioso para entregar os suprimentos e retornar às suas ovelhas no campo. Mas quando chegou às fileiras israelitas e ouviu o desafio de Golias ecoando pelo vale, algo dentro de seu coração se incendiou.
Que se fará ao homem que matar este filisteu e tirar a afronta de Israel? Perguntou aos soldados ao seu redor, sua voz carregada de indignação juvenil. Quem é, pois, este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados ao redor riram nervosamente, explicando as recompensas prometidas pelo rei, riquezas grandes, a mão da filha do rei em casamento e a casa de seu pai livre de impostos em Israel. Mas Davi não estava interessado nas recompensas materiais. O que o incomodava profundamente era ver o nome do Deus de Israel sendo zombado por um pagão incircunciso. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ficou furioso quando soube das perguntas do jovem. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja, repreendeu-o severamente, tentando envergonhar o irmão caçula diante dos outros soldados. Mas as palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo à sua presença. Quando o jovem pastor foi trazido diante do monarca, sua determinação era inabalável. Não desfalece o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejar contra este filisteu. O rei Saul olhou para aquele jovem franzino, vendo apenas um garoto sem experiência militar, enfrentando um gigante que aterrorizava soldados veteranos. Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade, tentou dissuadi-lo com sabedoria aparente. Foi então que Davi revelou experiências que poucos conheciam. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, pegava-lhe pela barba e o feria e o matava. Suas palavras pintavam cenas dramáticas nos campos ao redor de Belém. O rugido do leão cortando o silêncio da tarde, o momento terrível quando a fera saltava sobre uma ovelha indefesa e um jovem pastor correndo corajosamente em direção ao predador para salvar seu rebanho. Assim feriu o teu servo tanto ao leão como ao urso. E este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. A fé absoluta na voz de Davi era contagiante. O Senhor, que me livrou das unhas do leão e das unhas do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Convencido pela convicção inabalável do jovem, o rei Saul finalmente consentiu, mas insistiu que Davi usasse sua própria armadura real. Quando vestiram Davi com o capacete de bronze, a couraça e a espada do rei, o resultado foi quase cômico. A armadura era enorme demais, o capacete cobria seus olhos, e a espada pesava mais que ele conseguia carregar. Não posso andar com isto, pois nunca o usei, disse honestamente, tirando toda aquela proteção. Em vez de armas convencionais, Davi escolheu as ferramentas que conhecia melhor. Seu cajado de pastor, aquele que o havia acompanhado por tantas jornadas solitárias pelos campos, e sua funda, com a qual havia praticado milhares de vezes até atingir uma precisão sobrenatural. Desceu até um riacho que corria pelo vale e selecionou cuidadosamente 5 pedras lisas e perfeitamente arredondadas. Cada uma delas havia sido polida pela água corrente ao longo de incontáveis anos, e agora repousavam na palma de sua mão como projéteis preparados pelo próprio Criador. Guardou as pedras no alforje de pastor e caminhou em direção ao vale, onde Golias o esperava. Quando o gigante viu aquele jovem se aproximando, armado apenas com um cajado, sua indignação explodiu como um vulcão. "Sou eu algum cão para vires a mim com paus?" rugiu, sua voz ecoando pelas montanhas como uma avalanche. Então, amaldiçoou Davi por todos os seus deuses pagãos. "Vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo." Foi neste momento climático que algo extraordinário aconteceu.
Em vez de recuar com medo, Davi ergueu sua voz jovem para que todo o vale pudesse ouvir, proclamando palavras que ecoariam através da história. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos esquadrões de Israel, a quem tens desafiado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e te ferirei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Golias começou a avançar em direção a Davi, sua armadura fazendo um barulho metálico aterrorizante a cada passada. Mas, para a surpresa de todos os espectadores, Davi também correu ao encontro do gigante, não com medo, mas com uma confiança sobrenatural que vinha diretamente do trono do Altíssimo. Enquanto corria, colocou uma das pedras lisas em sua funda e começou a fazê-la girar sobre a cabeça. O som da funda cortando o ar era como um cântico de vitória antecipada. Milhares de olhos acompanhavam aquela cena impossível. Um garoto correndo em direção a um gigante armado até os dentes. Davi mirou na única parte do corpo de Golias que não estava protegida por bronze, a testa exposta entre o capacete e a armadura facial. Com uma precisão que só poderia ser divina, soltou a pedra no momento exato. A pedra voou pelo ar como um raio de luz, guiada por uma mão invisível. Atingiu a testa de Golias com um som que ecoou por todo o vale, como o golpe de um martelo gigantesco contra uma bigorna. O gigante cambaleou por um momento, seus olhos se viraram e então desabou para a frente como uma árvore sendo derrubada por um lenhador invisível. Quando o corpo colossal de Golias atingiu o chão, a terra tremeu sob o impacto. Um silêncio absoluto tomou conta de ambos os exércitos, como se o próprio tempo tivesse parado para contemplar o impossível. Então, Davi correu até onde jazia o gigante, desembainhou a própria espada de Golias e, com ela, cortou a cabeça do campeão filisteu. O efeito foi instantâneo e dramático. O exército de Israel explodiu em gritos de vitória que ecoaram pelas montanhas como o rugido de 1000 leões. Os filisteus, vendo seu campeão invencível morto por um garoto, fugiram em pânico total, abandonando armas, provisões e dignidade em sua correria desesperada. Esta batalha épica, eternamente registrada em 1 Samuel capítulo 17, não foi apenas sobre a vitória de um jovem sobre um gigante, foi uma demonstração poderosa de que Deus escolhe o que é fraco, segundo o mundo, para envergonhar o que é forte, e que nenhum gigante é suficientemente grande quando comparado com o poder do Altíssimo. A história de Davi e Golias continua inspirando pessoas ao redor do mundo, lembrando-nos de que não é o tamanho do guerreiro que determina o resultado da batalha, mas o tamanho do Deus em quem ele confia. Quando enfrentamos nossos próprios gigantes na vida, podemos ter a mesma confiança que Davi teve. O Senhor dos Exércitos luta por aqueles que confiam nele completamente. Há momentos na história da humanidade em que o impossível se torna realidade diante dos olhos de milhões de testemunhas. Esta é a história do maior milagre que o mundo já presenciou, quando as próprias leis da física se curvaram diante do poder do Criador, e um mar inteiro obedeceu à voz de um homem que carregava a autoridade do Altíssimo. Moisés estava diante do maior dilema de sua vida, de 80 anos. Atrás dele marchavam mais de 2 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos, mulheres grávidas e rebanhos inteiros de animais. À frente se estendia o Mar Vermelho, uma barreira líquida intransponível que parecia zombar de qualquer tentativa de travessia. E ao longe, uma nuvem de poeira no horizonte anunciava a chegada da morte em forma de carros de guerra egípcios. Faraó havia mudado de ideia.
Depois de ver seu país devastado por 10 pragas sobrenaturais, depois de perder seu próprio filho primogênito e suplicar para que os israelitas deixassem o Egito, o orgulho real havia se reacendido como uma chama maligna. Que foi isto que fizemos, permitindo que Israel se fosse, de modo que não nos sirva mais? Havia perguntado aos seus conselheiros, como se despertasse de um pesadelo para descobrir que havia cometido o maior erro de sua vida. A resposta foi rápida e terrível. 600 carros de guerra escolhidos, os melhores do Egito, foram preparados para a perseguição. Além desses, todos os outros carros de guerra da nação, cada um com seus oficiais, formaram uma força militar que fazia a terra tremer sob suas rodas. Era o exército mais poderoso que o mundo antigo conhecia. Movido pela fúria de um déspota humilhado e pela sede de vingança de uma nação ferida em seu orgulho. Quando os israelitas avistaram aquela nuvem de poeira se aproximando rapidamente, o pânico se espalhou pelo acampamento como fogo em palha seca. Homens que haviam visto milagres extraordinários no Egito, que haviam caminhado protegidos por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, de repente se esqueceram de tudo e permitiram que o medo tomasse conta de seus corações. As reclamações começaram como murmúrios e rapidamente se transformaram em gritos acusadores dirigidos a Moisés. Porventura, não havia sepulcros no Egito para nos tirares a morrer no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto mesmo que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. A ironia era amarga. Essas eram as mesmas pessoas que haviam clamado por libertação durante 300 anos de escravidão, que haviam visto o poder de Deus humilhar os deuses do Egito, que haviam saído da terra da opressão carregando os tesouros de seus antigos senhores. Agora, diante do primeiro grande obstáculo, estavam prontas para trocar a liberdade pela segurança da escravidão familiar. Mas Moisés havia aprendido algo sobre o caráter de Deus durante seus 40 anos de exílio no deserto e os meses extraordinários desde seu retorno ao Egito. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não era um Deus que começa grandes obras para abandoná-las no meio do caminho. Havia um propósito divino em tudo aquilo, mesmo que as circunstâncias parecessem desesperadoras. Com uma autoridade que só vem de uma intimidade profunda com o Altíssimo, Moisés bradou para as multidões aterrorizadas: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Era uma proclamação de fé que desafiava toda a lógica humana. Como poderia um povo desarmado derrotar o exército mais poderoso do mundo? Como poderiam atravessar um mar sem navios? Como poderiam escapar quando estavam literalmente encurralados entre águas profundas e espadas afiadas? Foi nesse momento de tensão extrema que a voz de Deus ecoou no coração de Moisés com instruções que pareciam ainda mais impossíveis do que a situação em que se encontravam. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés ergueu a vara que havia se tornado símbolo do poder divino. Era a mesma vara que havia se transformado em serpente diante de Faraó, que havia trazido pragas sobre o Egito, que havia golpeado a rocha no deserto e feito jorrar águas cristalinas. Mas agora, o que Deus lhe pedia transcendia tudo o que havia acontecido antes. Estendeu sua mão sobre o Mar Vermelho e instantaneamente começou a acontecer algo que desafiava todas as leis conhecidas da natureza. Um vento oriental, mais forte que qualquer furacão já registrado, começou a soprar sobre as águas. Mas não era um vento comum.
Era o hálito do próprio Criador, movendo os elementos de acordo com sua vontade soberana. A princípio, as ondas apenas se agitaram mais violentamente, como se estivessem lutando contra uma força superior. Então, lentamente, de forma que deixou 2 milhões de pessoas em silêncio absoluto, o mar começou a obedecer à voz de seu Criador. As águas começaram a se separar como uma cortina gigantesca sendo aberta por mãos invisíveis. Do lado direito, uma parede de água cristalina começou a se formar, subindo cada vez mais alto, até formar uma montanha líquida que desafiava todas as leis da gravidade. Do lado esquerdo, uma parede idêntica espelhava a primeira, criando um corredor impossível, onde momentos antes havia apenas profundezas marinhas. O vento continuou soprando com força sobrenatural durante toda aquela noite, secando completamente o fundo do mar e transformando-o em chão firme. Onde deveria haver lama e algas, apareceu terra seca, como se nunca tivesse sido tocada pelas águas. O corredor se estendia de uma margem à outra do Mar Vermelho, ladeado por paredes de água que permaneciam firmes como se fossem sustentadas por pilares invisíveis. Quando amanheceu, o espetáculo que se descortinou diante dos olhos israelitas era algo que nenhum ser humano jamais havia contemplado. Um caminho seco no meio do mar, com paredes de água azul cristalina de cada lado, através das quais podiam ver peixes nadando como se nada extraordinário estivesse acontecendo em seu mundo aquático. Deus disse a Moisés: "E eu endurecerei o coração dos egípcios para que os sigam, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos." Foi Moisés quem deu o primeiro passo naquele chão que nenhum ser humano jamais havia pisado. Suas sandálias tocaram a areia úmida que momentos antes estava sob metros de água salgada. Ao seu redor, conchas e algas que normalmente habitavam as profundezas agora jaziam expostas ao ar matinal, criando um cenário surreal que parecia saído dos sonhos mais impossíveis. "Marchem!" gritou Moisés, e lentamente, família por família, tribo por tribo, o povo de Israel começou a atravessar o corredor supernatural. O que se seguiu foi uma procissão como jamais havia existido na história da humanidade. Crianças pequenas corriam entre as paredes de água, estendendo suas mãozinhas para tocar as superfícies cristalinas, como se fossem vidro gigantesco. Idosos choravam de emoção, louvando o Deus que havia tornado o impossível em realidade diante de seus olhos cansados. Mulheres carregavam bebês nos braços, olhando com admiração para cima, onde toneladas de água permaneciam suspensas apenas pela palavra do Altíssimo. Jovens pastores conduziam rebanhos inteiros de ovelhas, cabras e gado, que mugiam e baliam como se fosse a coisa mais natural do mundo, caminhar pelo fundo do oceano em terra seca. A travessia levou horas. 2 milhões de pessoas, com todos os seus pertences, animais e carroças, desfilaram através daquele milagre vivo. O silêncio era quase sagrado, quebrado apenas pelos murmúrios de admiração e pelos cânticos espontâneos de louvor que brotavam dos corações transbordantes de gratidão. Durante todo esse tempo, a coluna de nuvem que os havia guiado durante a jornada se moveu de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. Para os israelitas, era luz. Para os egípcios, eram trevas densas. Deus estava literalmente criando uma barreira sobrenatural entre seus filhos e seus perseguidores, dando tempo para que toda a multidão completasse a travessia impossível. Quando os últimos israelitas estavam chegando ao outro lado, os sentinelas gritaram um aviso que gelou o sangue de muitos. Os egípcios haviam chegado.
Faraó e todo o seu exército se posicionaram na margem do Mar Vermelho, contemplando com incredulidade absoluta o corredor de terra seca que se estendia através das águas. Por um momento, houve hesitação nas fileiras egípcias. Mesmo os soldados mais experientes nunca haviam visto algo semelhante. As paredes de água desafiavam toda compreensão, e havia algo claramente sobrenatural naquele fenômeno que fazia os cavalos relincharem nervosamente e os homens murmurarem orações a seus deuses. Mas a fúria de Faraó e sua sede de vingança eram maiores que o medo. Vendo que os israelitas estavam escapando através daquele caminho impossível, ele ordenou que todo o seu exército os seguisse. "Se eles podem passar, nós também podemos", gritou, esporeando seu cavalo de guerra para a frente. 600 carros de guerra entraram no corredor entre as águas, seguidos por milhares de cavaleiros e soldados de infantaria. O barulho de rodas, cascos e armaduras ecoava estranhamente entre as paredes líquidas, criando uma sinfonia de metal e poder militar que contrastava dramaticamente com o silêncio reverente da travessia israelita. No início, tudo parecia transcorrer normalmente para os egípcios. O chão estava firme sob seus pés, e eles ganhavam terreno rapidamente sobre os fugitivos. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. As rodas dos carros começaram a se desprender, como se forças invisíveis estivessem sabotando seu equipamento. Cavalos tropeçavam sem razão aparente, e uma sensação de pavor sobrenatural começou a tomar conta dos soldados. "Fujamos de diante de Israel", gritaram alguns dos guerreiros mais experientes, "porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios." Eles haviam finalmente compreendido que não estavam lutando apenas contra escravos fugitivos, mas contra o próprio Deus que havia devastado sua nação com pragas sobrenaturais. Mas era tarde demais para recuar. Todo o exército egípcio estava comprimido no corredor entre as águas, sem espaço para manobrar ou escapar. Foi nesse momento climático que Deus disse a Moisés: "Estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros." Com todos os israelitas já em segurança do outro lado, Moisés obedeceu ao comando divino. Estendeu sua vara sobre o mar pela segunda vez naquela noite extraordinária. O efeito foi instantâneo e terrível de contemplar. As paredes de água, que haviam permanecido firmes por horas, sustentadas apenas pelo poder da palavra divina, começaram a desabar. Primeiro lentamente, depois com uma velocidade e força que desafiavam qualquer descrição. O som era ensurdecedor, como se 1000 cachoeiras estivessem despencando simultaneamente de alturas impossíveis. Os soldados egípcios olharam para cima e viram montanhas de água desabando sobre eles. Cavalos relincharam em terror absoluto. Homens gritaram orações desesperadas a deuses que não podiam salvá-los, e carros de guerra foram esmagados como brinquedos de criança sob o peso das águas que retornavam ao seu lugar original. O mar voltou à sua profundidade normal, rugindo como uma fera gigantesca que havia sido temporariamente domesticada e agora retomava sua natureza selvagem. Em questão de minutos, todo aquele exército poderoso desapareceu nas profundezas como se nunca tivesse existido. Não sobreviveu nem mesmo um único soldado para contar a história daquela derrota sobrenatural. Quando as águas finalmente se acalmaram, a praia do outro lado estava coberta com os corpos dos egípcios que o mar havia devolvido à terra. Israel viu seus antigos opressores mortos na areia, testemunho final da libertação completa que Deus havia operado em seu favor. Naquele dia, registrado para sempre em Êxodo capítulo 14, o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O que haviam presenciado transcendia qualquer milagre que já tivessem imaginado. Não era apenas uma demonstração de poder, mas uma revelação do amor incondicional de um pai que move céus,
terra e mares para salvar seus filhos. Miriam, a irmã de Moisés, tomou um tamborim em suas mãos, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Ela entoou um cântico que ecoaria através dos séculos. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A travessia do Mar Vermelho tornou-se o símbolo eterno da libertação divina, a prova de que não existe obstáculo grande demais quando Deus decide abrir um caminho. Para Israel, aquele dia marcou o fim definitivo da escravidão egípcia e o início de uma jornada rumo à Terra Prometida. Mas o significado daquele milagre vai muito além da história de uma nação. Ele nos ensina que o mesmo Deus que dividiu o mar continua abrindo caminhos onde não existem caminhos, transformando impossibilidades em oportunidades e demonstrando que seu amor por nós é capaz de mover qualquer montanha ou dividir qualquer mar que se coloque entre ele e seus filhos. A história da abertura do Mar Vermelho permanece como um dos testemunhos mais poderosos de que servimos ao Deus do impossível, aquele que ontem, hoje e eternamente continua fazendo maravilhas que transcendem nossa compreensão humana. Quando enfrentamos nossos próprios mares vermelhos na vida, podemos ter a certeza de que o mesmo Deus que abriu um caminho para Israel pode abrir um caminho para nós.